Valendo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de feita a nossa chamada, feito um breve comentário sobre a nossa avaliação, sobre a informação de que hoje, 17 de março de 2022, às 23 horas e 59 minutos, fecha a nossa avaliação. Então, depois de todas essas informações, entramos então aqui para sabermos um pouco mais sobre capacidade, localização e cadeia de suprimentos, projeto e organização do trabalho dos recursos físicos. Bacana! Que fatores então que vão influenciar na decisão sobre onde e quanto produzir e a configuração da rede de suprimentos e suas inter-relações? Para responder essa pergunta, a gente aqui precisa definir algumas questões, como por exemplo, a capacidade de produção, que significa decidir quanto se deve produzir. Bacana, mas como assim, professor? Eu vou dar um exemplo na prática. Vocês já ouviram falar da WEG, Fábrica de Motores Elétricos, WEG? Não? Então tá. Eu particularmente não. Também não. Bacana. A WEG, ela é uma fábrica, todos os motores que você vê aí, motor da piscina, motor do ventilador de teto, motor da geladeira, motor da máquina de lavar, motores elétricos em geral, a maioria é de fabricação da WEG, tá? E aí, o que você está querendo dizer com isso, professor? Então ele produz um monte, sim, ele produz um monte, mas ele vai fazer o quê? Ele vai escolher, por exemplo, vocês sabem que nas hidrelétricas tem um motor gigantesco que gira para poder promover energia, que são as chamadas turbinas, né? Que giram para poder transformar energia hidráulica em energia elétrica, correto? Então, assim, e eles fabricam esses motores, mas eles são produzidos para, sei lá, numa lojinha lá e apontar e falar, não, eu não quero dessa cor não, eu quero aquele outro ali. Não, ele é feito sob demanda, tá? Sobre uma determinada direcionamento para a construção daquilo. Não é qualquer um, qualquer jeito e qualquer hora que vai e produz, não, tá ok? Então, o que eu disse isso para decidir quanto se deve produzir, tá? Então, assim, telefones, por exemplo, vocês sabiam que tem um número limitado de celulares que são fabricados por ano por cada empresa? Vocês sabiam disso? Eu particularmente não. Isso seria para evitar a lotação dos estoques? Exatamente, garota. Seria para exatamente evitar a questão de estoque e esse estoque ficar com a sua tecnologia defasada, tá? E isso gera o quê? Prejuízo tanto para a fábrica quanto para o distribuidor e tanto para o vendedor final. E definir a localização mais adequada vai permitir o alcance melhor dos resultados. Claro que vai. Vamos pensar comigo aqui. Eu moro aqui na 603 Sul, tá? Na Alameda 12 da 603 Sul. De repente, eu resolvo montar aqui na minha casa uma fábrica de faca. Como assim, professor? É um hobby meu, tem um hobby, tá? Isso agora não é brincadeira não, não é exemplo não. Tô falando, batendo a real. Eu tenho um hobby que é produzir faca. Eu construo faca. Eu pego um pedaço de aço e faço ele virar uma faca. Prontinho, daqui a pouco eu posso até pegar uma aqui e mostrar para vocês. Mas eu não posso fazer isso aqui no meu local. Por quê? Você tem espaço para isso? Tem. Por que você não pode fazer então? Por conta do barulho, tá? E se eu precisar, por exemplo, expandir, eu tenho que mudar de lugar, porque não dá. Eu tenho espaço, mas o espaço de qualquer forma é limitado aqui. Então eu preciso pensar muito bem sobre essa questão da minha localização, porque se eu monto, vou dar um exemplo,
na quadra que vocês moram, existe algum barzinho na área residencial, bem próximo das casas? Porque geralmente as quadras, elas têm um espaço onde tem a pracinha, uma área comercial ali, certo? Geralmente esses bares ficam lá. Mas assim, no meio da rua, numa rua qualquer. Você estava falando aí, Ana, na sua quadra tem? Tem. Qual que é a quadra que você mora? Pode falar? 303 Norte. 303 Norte. Isso. E aí esse barzinho... Cada bar tem uma igreja do lado. É bacana isso, o cara vai lá, enche a cara, faz as besteiras e já vai para a igreja se arrepender dos seus pecados. Pronto aí. Cara, esse pessoal dessas igrejas são empreendedores, hein? Gostei, cara. Aí, olha só. Esses barzinhos, eles têm música ao vivo? Não, né? Por quê? Não. Mas, porque se eles colocarem música ao vivo, logo, logo, os vizinhos vai lá e botam para correr esse pessoal, né? Então a localização dele é inadequada para esse tipo de comércio, tá? E assim, logicamente, todos os tipos de comércio ele tem o seu local específico para isso. E ele vai falar para mim que o conceito de cadeia de suprimentos vai permitir a gente a visualizar a empresa como um sistema que pode encontrar meios para competir de forma global, certo? O Laugênio Martins vai falar para a gente que a capacidade de produção é a capacidade máxima de produção, ou seja, de saída de um empreendimento. Definir a capacidade de produção adequada é uma importante decisão do gestor na área de produção. Vocês se lembram que eu falei agora há pouco a respeito dos celulares, né? Percebam que perdão, levantar cedo demais dá isso, sono. Percebam que as fábricas de celulares, elas têm diversos, vamos dizer assim, diversos modelos de celulares, né? Então ela produz tanto de determinada descrição, tanto de outra determinada descrição, tá? E aí ele vai perguntar para mim, então, qual será a capacidade de produção adequada para cada empresa? Como saber o momento certo para se aumentar essa capacidade? Olha aqui duas perguntas interessantes. E aí ele vai falar para mim que a capacidade é a quantidade máxima de produtos ou serviços que podem ser produzidos por uma unidade produtiva em um intervalo de tempo. Isso aí que foi o Hitman e o Krajewski que falou pra gente. Capacidade, então, é o quê? É um potencial máximo a ser obtido. Ela precisa ser totalmente utilizada. E aí, eu vou acrescentar alguma coisa aqui nesse negócio aqui. Uma chamada... ele vai falar para mim aqui embaixo, aqui, a capacidade instalada. Eu ia falar que para os tipos de produção, a capacidade instalada é a capacidade máxima de produção que uma empresa pode atingir com a sua plena utilização das suas instalações. Tá, mas capacidade instalada, eu posso usar esse termo só para produção? O que é que vocês acham? Capacidade instalada. Acho que poder pode, né? Sim. Capacidade instalada, por exemplo, usa-se muito esse termo na área hospitalar. Talvez vocês não conheçam muito bem dessa área, mas quando você fala assim, qual é a capacidade instalada do Hospital Geral de Palmas? Capacidade instalada do Hospital Geral de Palmas, ele vai falar para mim que é o quê? Que é a capacidade que o hospital tem para internar pessoas, para fazer exames, para fazer consultas. Entenderam? Ele não vai... Quantas pessoas meio que cabem naquele local? Exatamente, tá? De uma forma geral. Tanto internados quanto ambulatório, fazendo tratamentos e por aí vai, né? E aí ele vem falar para mim sobre a capacidade de produção. A capacidade de produção é a capacidade possível
com a capacidade instalada, tá? Mais os recursos materiais, humanos e financeiros. Então, assim, capacidade instalada é o quanto eu tenho de espaço, de produto, de equipamento, de instalação. E a de produção é a quantidade que eu tenho de quê? De recursos que podem ser produzidos dentro da minha capacidade instalada. E a capacidade ociosa, ela representa a utilização parcial da capacidade instalada, ou seja, eu tenho condição de produzir 1000, vou produzir só 10, tá? Eu vou ficar, então, o tempo da construção desses 900 outros itens como sendo um espaço de tempo utilizado dentro de uma capacidade ociosa. Ó, as atividades necessárias para definir a capacidade de produção é, primeiro, ver qual é a capacidade existente, ou seja, em outras palavras, qual a sua capacidade instalada. Ver se você tem previsão de necessidades futuras, tá? Ou seja, eu vou precisar comprar uma máquina nova, comprar uma peça nova, aumentar a minha matéria-prima, tá? Identificar de diversas formas de alterar a capacidade a curto, médio e longo prazo, tá? Alterar de acordo com a demanda, né? Quando eu altero a demanda, eu altero também, tá? Avaliar qual é o impacto da decisão a respeito da capacidade sobre o desempenho da operação, tá? Avaliação do impacto da decisão a respeito da capacidade sobre o desempenho da operação, beleza? Avaliação econômica, avaliação operacional e tecnológica de alternativas para incrementar essa capacidade, tá? Seleção de alternativas para a obtenção da capacidade adicional. Repetitivo isso aqui, beleza? Vamos então medir agora a capacidade de produção, tá? Quando eu venho falar sobre a mensuração na capacidade de produção, eu vou falar aqui o seguinte, que para essa medição é necessário introduzir então a dimensão do tempo e fluxo por período, tá? Existem aqui duas formas de você medir a capacidade de produção, tá, dessa unidade. Por meio de quê? Dos produtos e dos insumos. Então vamos ver aqui por meio da produção, tá? Por meio da produção, normalmente é utilizada por empresas que têm grande quantidade de produção ou número pequeno de produtos, tá? Então fiquem atentos, ó. Medida por meio de produção, ela é normalmente utilizada por empresas que têm o quê? Um número pequeno de produtos, tá? Ah, mas eu tenho, por exemplo, eu só fabrico esse copo. Então, como é que eu vou fazer a minha medida? Porque, olha, eu tenho uma grande produção dele, eu tenho uma grande quantidade que eu produzo, tá? Ou eu tenho um número pequeno de produtos, isso vai tudo encaixar aqui nesse aqui. Seria uma medida do número de saídas, por exemplo, lavagem de carro de um lava-jato por dia, número de clientes atendidos em um banco. Entenderam aqui? E por insumo é a medida dos insumos utilizados. Por exemplo, em um hospital, uma variedade de serviços que são prestados, tá? Portanto, uma forma séria seria o número de leitos utilizados, que a gente falou agora há pouco. Nas medidas de produção, então, vamos ver como é que eu mensuro as medidas de produção. Quais são as unidades de medida de produção? Dentro das fazendas, eu vou produzir o quê? Eu vou produzir toneladas de grão ou tonelada de grão por ano. Ou eu posso também ter toneladas de carne por ano. Na siderúrgica, toneladas de aço por mês. Refinaria de petróleo, litros de gasolina por dia, ou óleo diesel, ou óleo mineral, e por aí vai, tá? Nas montadoras de automóveis, o número de carros. Olha só em suma aqui a diferença, gente. Se lembra que aqui a gente falou dessa unidade,
E na medida de insumos, dentro da companhia aérea, eu vou medir qual o número de assentos eu tenho por voo, tá? Num supermercado, o número de entregas por dia e num teatro, o número de assentos por espetáculo, certo? Bacana. Vamos lá. Medindo a capacidade de produção, então, ele vem dizer para a gente que é o seguinte, que a definição de capacidade deve acompanhar a previsão da demanda. Show. Tá? Então, assim, quando eu falo que eu vou definir a minha capacidade, ou seja, que a definição dessa capacidade vai gerar o que eu posso prever de venda, de demanda, de entrega, tá? E ele vai falar para mim que pode haver flutuações nessa demanda e a organização deve definir como é que vai lidar com essas flutuações, tá? E aí a organização pode fazer o quê? Ela pode ignorar essas flutuações. O que são essas flutuações? Por exemplo, gente, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa, isso tudo são momentos que ele utiliza aqui pra gente como demanda flutuante, tá? Ou flutuação de demanda, tá? A organização ela pode ignorar isso, né? E ter o quê? Ter uma política de capacidade de produção constante, ela pode produzir aquilo ali, aquele tanto. Por exemplo, ovos de Páscoa. As empresas que fabricam ovos de Páscoa podem ter lá a sua política de capacidade constante e produzir todo mês 1.500 ovos para que venda tudo na Páscoa. Não sei, né? Ou pode ajustar a capacidade às flutuações, né? Aí vem aquela política de acompanhamento da demanda. Essa aqui, ó, é o que ocorre, por exemplo, no exemplo que a gente acabou de passar dos ovos de Páscoa, tá? As fábricas que produzem ovos de Páscoa, nessa época, elas fazem o quê? Aumentam a sua produção. Por quê? Porque a demanda vai ser alta para esse produto, tá? Olha, tentar mudar a demanda para ajustá-la à disponibilidade, tá? Isso aqui trabalha-se com uma gestão de demanda. Eu tentar mudar essa demanda aqui para ajustar ela dentro da disponibilidade, significa dizer que eu vou fazer o seguinte, que em determinado período eu vou parar de fabricar alguma coisa para fabricar outra, para me ter aquele produto naquele período correto, tá? Cadeia de suprimentos. Dentro da cadeia de suprimentos, o gerenciamento dessa cadeia objetiva sincronizar o fluxo com a demanda dos clientes. Olha que doideira isso aqui. Os fornecimentos são cruciais para esse gerenciamento. Os fornecedores são cruciais para esse gerenciamento, porque são eles que alimentam as nossas empresas com os insumos, tá? Então eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma proximidade com esse cara aqui. E o Slack vai falar para mim lá em 2002 que a gestão da cadeia de suprimento pode ser definida como a gestão da cadeia completa dos suprimentos de matéria-prima, manufatura, montagem e distribuição até o consumidor final, tá? Ou seja, todo produto até o consumidor final, ele define para mim como sendo cadeia de suprimentos, ok? E ele vai falar que a cadeia de suprimentos pode influenciar na localização da empresa, tá? Como é que ele pode influenciar? Gente, presta atenção. Se vocês montarem uma fábrica aqui em Palmas e descobrir, depois que você montou, e descobrir que o seu fornecedor não entrega sua matéria-prima aqui, como é que você vai viver? Ou que você só tem um fornecedor que entrega aqui e esse fornecedor está perto de quebrar. Complicado, né? Então eu preciso conhecer bem o meu mercado, conhecer bem o meu fornecedor antes de entrar nesse processo de organizar. Nesse caso tem aquela questão de montar o negócio próximo da matéria-prima, dos fornecedores da matéria-prima, né? Isso. Isso vocês vão ver de uma forma muito interessante na disciplina de empreendedorismo, falando especificamente sobre plano de negócios. Vocês já devem ter passado por isso, se não vão passar ainda,
certo? Tá ok, obrigada. Localização da unidade produtiva. Olha só, onde vai ser a base da produção da empresa, ela se fixará onde serão fabricados seus produtos ou prestados serviço. Deve-se determinar qual a capacidade de produção, onde e quando necessário. Os fatores que vão afetar aqui a localização, olha só, localização da matéria-prima, mão de obra, água, energia, localização do mercado de consumidores, atitude da comunidade. Por que atitude da comunidade? Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Vocês já ouviram falar de um leite chamado leite Maratá? Já. Pronto. A embaladora e indústria do leite Maratá é numa cidade chamada Hidrolândia, que fica a 30 quilômetros da nossa capital do estado de Goiás, Goiânia. Tá? Como é que você sabe disso, professor? Porque eu sou de Goiás, a minha cidade é lá próximo, e Piracanjuba. Ah, não, sério? Sério? Sou da cidade do leite também. A minha família é de Pirangatu. É mesmo? Legal, conheço Porangatu demais. E aí, olha só, gente, bacana. Vai passar férias lá? Eu fico uns dois. No ano assim eu fico uns 2 meses lá, 3 meses. Na pandemia, fiquei muito. Pois é. Essa história de menina da capital ir pro interior faz um sucesso danado lá, não faz não, dona Ana? Tio, eu não sei não, eu fico mais. Não, eu tô falando com os parentes, menina. Que cabeça é essa? Eu tô falando com os parentes mesmo, com os tios, com os primos. É porque assim, lá mora minha avó, um tio meu, primo e tudo mais. Aí esse meu primo que morava lá veio pra cá pra estudar agora. Bacana. Então, da galera assim, todo mundo foi pra capital. A galera foi pra Brasília, Goianésia, aí deu uma misturada. Ninguém quis ficar com as tartarugas lá na lagoa, não. Tá certo. Mas é isso. Eu tô falando assim porque na minha adolescência, eu passei a minha adolescência lá em Piracanjuba. E eu tinha vários amigos que moravam na capital e que iam para lá, né? Nos finais de semana, porque era muito perto, ou passavam férias lá, né? E depois eu mudei para Goiânia, né? Mudei para Goiânia com 15 anos de idade e para estudar. E aí, assim, quando eu voltava, era o maior sucesso lá na cidade com os parentes, com os primos, com os tios, né? Com os amigos que a gente acaba formando, né? E é bem interessante. E também com as namoradinhas, né? Vocês vão lembrar, porque ocorria, né? Então, o que eu estava falando da atitude da comunidade? Hidrolândia, bem em frente à cidade, a BR-153 corta Hidrolândia de norte a sul, tá? E do lado direito da avenida, no sentido norte-sul, fica a fábrica do Leites Maratá. E essa fábrica começou a despejar os dejetos dela num córrego que corta a cidade toda. E esses dejetos são extremamente mal cheirosos, né? Ou seja, matou o córrego dali para baixo. E o pessoal, o que o pessoal fez? O pessoal entrou em contato com a IBAMA, entrou em contato com alguns deputados, né? Inclusive um deputado nosso lá de Piracanjuba que tomou as dores do pessoal lá, né? E foi lá e entraram com uma ação contra o Leites Maratá. Ele vai ter que pagar lá uma indenização milionária para o município, né? Para a população ribeirinha, e vai ter que fazer um termo de ajuste e conduta, né? Chamado TAC. Se eles não fizerem a revitalização 100% desse ribeiro que atravessa a cidade, eles sofrerão uma multa, pouquinha coisa, 1 milhão por dia, até que seja feita em determinado prazo. Então, assim, quando se fez a construção daquela indústria, tá? Eles não pensaram
nisso aqui, ó, na localização do negócio, tá? Eles pensaram na mão de obra, pensaram na matéria-prima, pensaram que lá tinha água boa e energia elétrica também, que o mercado consumidor estava ali próximo, né? Que os seus concorrentes não estavam tão próximos, mas também não estava longe. O município deu incentivo fiscal, deu uma relaxada nas leis ambientais para eles poderem montar, né? Fez a questão do zoneamento dele, prestou atenção no crescimento populacional? Não. A proximidade a serviços de apoio, eles prestaram atenção sobre isso? Prestaram. No entanto, eles esqueceram esse único item aqui, ó. Porque com o crescimento populacional, gerou o quê? Uma atitude contrária da comunidade contra a empresa. Então, eles tomaram prejuízo. Ah, então você está falando para mim que eles não fizeram um plano de negócios adequadamente para a instalação dessa fábrica? Sim. Fizeram mal e porcamente, tá? Ah, mas como assim? Professor, e o leite Piracanjuba? Olha só. Vamos parar a nossa apresentação para a gente falar também sobre a questão de localização, só que dessa vez do leite Piracanjuba. Certo? O que aconteceu? O leite Piracanjuba, ele se situava dentro da nossa cidade, Piracanjuba. Bacana, na época que ele foi criado, ele não se chamava leite Piracanjuba, ele se chamava leite Salé. E o pai do Marcos e do Roberto, que era o seu Salé, tinha esse laticínio. Vendia bem, ganhava dinheiro lá e tal. Só que ele vendia só dentro do estado de Goiás e ali, mandava um pouco ali para o sul de Minas, por ali. Não mais que isso. E era uma fábrica pequena, 300 funcionários por dia, 300 funcionários trabalhavam lá. No entanto, seu Salé, seu leito de morte, chamou os filhos que moravam em São Paulo, um administrador, o Marcos, e o César Roberto, médico. Chamou os dois e disse, eles já eram formados, né? Meninos, vamos vender isso aqui e vamos colocar para que vocês possam usar o dinheiro da forma que vocês quiserem. Porque eu estou no leito de morte e não vou precisar mais trabalhar. Eu estou perto de morrer. O que eles fizeram? Nananina não, papai. Não vamos vender isso aqui. Nós vamos ficar com isso aqui e vamos dar uma mudada. Vamos gerenciar isso aqui. Tá. Bacana. Nesse momento o pai já passou para o nome dos filhos a fábrica. Nesse inteirinho eles já não tinham mais a mãe, já havia partido para a glória. E o que aconteceu? Eles começaram então a produção de queijo. E com isso a fábrica começou a crescer. Eles começaram a colocar queijo em Brasília, colocar queijo em São Paulo, Rio de Janeiro, e a coisa começou a ganhar nome, né? Começou a crescer. E aí eles, como são pessoas extremamente visionários, começaram a pensar o que é que a gente pode fazer para ampliar nosso negócio. Vamos então começar a fazer com que o nosso leite fique numa caixinha longa vida, numa long pack. Vamos fazer utilizada da Tetra Pak, aliás. E aí, vamos fazer. No entanto, eles não tinham matéria-prima suficiente. Por que eles não tinham matéria-prima suficiente, Madison? Porque em Piracanjuba existiam mais 2 laticínios além do laticínio Piracanjuba. Existia o laticínio També e o laticínio Gogó. Tá? Beleza. Nós precisamos fazer a diferença, porque o pessoal está vendendo para Itambé o leite e está vendendo para o Gogó. E não está vendendo para a gente. E nós pagamos o mesmo preço que eles pagam. Mas eles não querem vir para cá porque tiveram desavenças com o Papai Salé e pronto. Tá. O que eles fizeram? Eles construíram um supermercado lá dentro do laticínio
com insumos da área rural toda, fertilizante, medicamento para gado, sela para cavalo, esse tipo de coisa. Coisa de produto agropecuário, além dos produtos de casa. Colocou lá. E aí ele disse o seguinte, pessoal, vocês que são meus fornecedores, vocês podem vir aqui e pegar o que vocês quiserem e a gente paga no final do mês. Quando vocês receberem o leite, eu já desconto a conta de vocês e passo. Só um minutinho, pessoal. Eu tenho aula daqui a pouquinho. Que hora que é sua aula? Na aula de Aula... Ai! aula de matemática. Ó, presta atenção. Eu vou... Você não vai? Vou precisar desse computador daqui a pouco. Gente, desculpa, eu tava aqui mexendo no computador aqui para minha filha. E aí o que acontece? Quando os fornecedores os fornecedores de leite começaram a perceber que aquilo lá era uma boa, os outros fornecedores falaram, pô, mas não tem incentivo nenhum aqui. Ah, outra coisa que eles colocaram um agrônomo e um veterinário para dar suporte para o pessoal lá. E aí com isso os outros começaram a migrar para lá. Eles começaram a aumentar a sua produção. E aí eles começaram a exportar queijo, exportar leite, e a coisa foi. E primeiro eles fizeram o mercado lá fora, tá? Para depois eles investirem no Brasil. E aí eles começaram a botar no Brasil hoje. Então assim, hoje eles produzem vários insumos, vários subprodutos do leite, né? E em 2017 foi a empresa brasileira na área de agronegócio que teve mais lucro líquido. Olha que show de bola. Sabe quanto foi o lucro líquido do leite Piracanjuba em 2017? Alguém tem uma ideia aí? Não faço ideia. Mas dê um chute, Ana. 1,5 milhão? Quem mais? 6 bilhões. 6 bi? Não, foi longe. Haja vaca. Haja vaca, é verdade. Mas, Ana, eles fizeram 525 milhões de dólares de lucro líquido. De lucro líquido, tá? Lucro líquido. Líquido. No bolso do Marquinhos e do Cezinha. Ah, por que você está falando assim? É porque quando nós éramos jovens, nós jogávamos futebol juntos. Jogávamos basquete juntos. Antes deles mudarem para São Paulo. Eles mudaram para São Paulo e eu mudei para Goiânia, com 15 anos. O PIB brasileiro tá todo na Piracanjuba. Tá quase lá, né? Olha só que bacana. Nessa época eles arrebentaram. Agora, ultimamente, eu não tenho acompanhado, então não sei como é que tá. E aí, olha só. Porque eu tive que fazer uma pesquisa sobre a questão do agronegócio e aí eu peguei essa questão. Mas a gente estava falando de localização e aí a gente caiu lá no leite Piracanjuba. O leite Maratá escolheu o quê? Um lugar dentro da cidade, praticamente, para poder fazer sua fábrica. E a fábrica do leite Piracanjuba era exatamente quase no centro da cidade. Ué, mas e aí? O pessoal não entrou na justiça contra eles? Não. Sabe por quê? Eles chegaram no prefeito e falaram assim, senhor prefeito, nós queremos um terreno e incentivo porque nós pegamos um financiamento no BASA e ampliaremos a nossa fábrica, que passará de 300 funcionários para 3.000 funcionários. Aí o prefeito virou e falou assim, você tá louco, vou te dar terreno para quê, cara? Vocês são ricos demais, vocês não precisam disso não, compra. Ah, é assim? É. Obrigado. Foram na cidade de Bela Vista de Goiás e viraram para o prefeito e fizeram a mesma proposta. Sabe qual foi a resposta do prefeito? Escolha o local. Se não for da prefeitura, a prefeitura compra e doa para vocês o local.
Caramba! O prefeito, eu acho que ele não ouviu quando ele falou que ia promover 3.000 vagas de emprego. Não acreditou. O que eles fizeram? Voaram para Bela Vista de Goiás, que fica a 40 quilômetros de Piracanjuba e 40 quilômetros de Goiânia. Optaram por fazer as margens da rodovia também, só que 5 quilômetros afastado da cidade. Próximo, de certa forma, para localização dos seus colaboradores virem trabalhar, né? E ele tem tem ônibus que passa nos horários de buscar o pessoal. Primeiro fato. Segundo, eles conseguiram alcançar essa questão toda. E o final da história do Leite Piracanjuba em Piracanjuba foi que eles venderam 80% do terreno que eles tinham lá onde era o laticínio, né? Como era muito bem localizado, venderam caro, logicamente, pegaram o dinheiro, quitaram o financiamento deles no Basa, zerou. Em outras palavras, não tem dívida mais com o Basa e fizeram o quê? Fecharam a fábrica em Piracanjuba. Piracanjuba agora só tem um resfriador de leite Piracanjuba. Ou seja, o pessoal, os fornecedores de Piracanjuba, entregam leite lá nesse local onde é o resfriador, tá? Resfriou, pegou o leite e vupt para Bela Vista. Acabou o problema. Certo? De 300 funcionários agora nós temos 30 funcionários. E lá em Bela Vista não tinha número suficiente de trabalhadores para a empresa. Então começou aí gente de Piracanjuba, Cristianópolis e Goiânia para Bela Vista, fazendo com que a cidade desse uma alavancada no crescimento. Bela Vista, que era menor que Piracanjuba, hoje dá quase 3 Piracanjuba, por conta de uma estratégia errada de um político. Certo? Pensem nisso, vocês que serão futuros políticos. Não pensem só no umbigo de vocês. Porque esse infeliz não pensou no restante da população, só pensou no umbigo dele. E aí o estudo da localização da unidade produtiva, olha só, você tem que fazer o quê? Você tem que definir quais são as suas necessidades, definir quais são as suas estratégias de produção e de distribuição, procurar uma região que seja viável, tá? Desenvolver as alternativas de localização, avaliar essas alternativas e selecionar um local específico, correto? Beleza, pessoas? Beleza. Ótimo. A gente, então, fechamos por aqui a nossa aula de hoje. Precisamos... Bora, filhinho. Dúvida, pessoal? Da minha parte, não. O restante do pessoal acho que também não, né? Porque ninguém falou nada, todo mundo caladinho. Então eu vou colocar aqui, paramos aqui 17/3/22. Show. Salvando uma cópia no bate local com a data do dia 17. Pessoal, tudo certo então? Então finalizamos por aqui. Beijo no coração por vocês, bom final de semana e até a nossa próxima aula no dia 24, se Deus assim o permitir. Tchau, Sofia. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, Sara. Tchau, tchau. Professor. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Valeu, Tchau, Mário. professor. Tchau, minha blogueirinha favorita.